O que um advogado busca quando ele abre o seu escritório? A gente tem esse bate-papo para esclarecer para você quais os caminhos você tomar e o que você deve fazer quando você vai abrir o seu escritório. É isso aí, Jonathan. A gente estava discutindo antes aqui, né? O profissional, né? A pessoa quando decide ser um advogado, talvez antes mesmo de decidir abrir um escritório, o que a pessoa geralmente busca? Eu lembro quando eu pensei em ser advogado, e talvez o Jonathan também se identifique, né? Era aquele sonho de prosperar, né? Eu era vendedor, então eu queria prosperar na carreira, prosperar na vida, ter sucesso, ganhar dinheiro. E a grande maioria, talvez você também esteja se identificando com isso, né? De fato, você buscava uma atividade que te desse um algo a mais, que se diferenciasse dos demais. E por isso eu fui para o direito. Talvez seja essa também a sua realidade hoje. Mas e você alcançou essa realidade que você tanto buscava lá atrás? Você está conseguindo o sucesso na advocacia que você almejou quando fez o seu curso de direito? Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E eu lembro que a gente teve muita dificuldade lá na nossa primeira sala, quando nós decidimos abrir o nosso escritório, e daí vai de encontro ao que o Jonathan falou agora, né, sucesso no escritório. E a gente fica se perguntando, né, por que alguns escritórios, alguns advogados conseguem de fato esse sucesso e por que outros advogados, outros escritórios não conseguem, muitas vezes desistem da profissão ou acabam adquirindo uma nova fonte de renda porque só a advocacia não é o suficiente para conseguir viver ou viver de forma digna, né? Aquela forma que buscava lá no início quando sonhou em ser um advogado. E nós, né, hoje, a gente está falando aqui da nossa filial de Joinville e a gente tem esse orgulho de dizer, né, que a gente está pouco mais de um ano aqui nesse escritório e alcançando já um faturamento aí, estamos dentro de um ano conseguindo aí um faturamento na casa de R$ 200 mil, né? Então, por que alguns escritórios levam tanto tempo para alcançar um bom faturamento e outros conseguem a curto prazo, né, já atingir esse faturamento? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. O Alexandre deixou bem claro, quando a gente abre o escritório, o que a gente quer? A gente quer a parte financeira, a gente quer a liberdade, a gente tem um propósito de vida que é ser bem sucedido dentro do que a gente escolheu para a nossa vida, que é ser advogado, a profissão do advogado. E o que a gente quer mostrar para vocês hoje é o caminho correto. O que a gente fez, o que o Porto Severino Cunha faz, que hoje já tem 3 unidades, a gente está no planejamento de abrir a próxima, porque todas elas dão lucro, porque todas elas têm um bom faturamento. Isso não é à toa. A gente tem um planejamento, a gente tem a estratégia que nos leva a alcançar um faturamento com organização, com tempo, com liberdade, para estar fazendo isso hoje, ensinando para vocês o que a gente fez dar certo no Porto Severino Cunha. A gente costuma dizer que o sucesso, a gente deve de fato planejar o sucesso. E por isso que a gente vem falar hoje aqui de planejamento. O escritório que dá certo é de fato o escritório que se planeja para dar certo. Por isso nós criamos no nosso escritório a tríade do sucesso. É o que hoje dá base para o nosso escritório, para a nossa estrutura e é o que de fato está fazendo a gente escalar ano após ano, né? No ano passado, por exemplo, a gente teve um faturamento superamos 80% em relação ao ano retrasado. Então, quase que dobramos o nosso faturamento, que já era alto, e conseguimos quase que dobrá-lo. E só que isso, a gente fala que não é questão de sorte, né? Nenhum escritório vai alcançar o sucesso contando com a sorte, e sim com planejamento. E na tríade do sucesso, a gente fala que não é só porque se você pensar alguns anos atrás, e quando a gente iniciou a advocacia ainda era assim, a gente ficava atrás da mesa aguardando o próximo cliente bater na nossa porta. E hoje, com base na tríade de sucesso, a gente trabalha o atendimento de excelência, o marketing venda e a gestão estratégica. É com base nesses 3 pilares que a gente, de fato, vem alavancando o nosso escritório aí, ano após ano. E essa nossa tríade de sucesso, ela foi criada justamente porque a gente sofreu durante um período. Então a gente criou o nosso planejamento, a gente criou a tríade de sucesso que nos fez crescer, alcançar nossas metas, nossos sonhos, mas tudo de forma planejada. O que muitos advogados passam é que às vezes
ele abre o escritório e não tem clientes. Então, como que eu faço para alcançar clientes? Como eu atendo melhor os meus clientes para que eles voltem? Às vezes o cara abre o escritório, às vezes até tem uma certa clientela, mas está afogado no trabalho, sai meia-noite do escritório, cumprindo prazos, audiência, e não consegue crescer além daquilo, fica estagnado e não consegue um crescimento além. E às vezes também tem um baita do escritório, tem cliente e não tem gestão nenhuma, não tem planejamento, não sabe quantos clientes entram por mês, não sabe o quanto ele almeja planejar no mês que vem, ele não sabe quanto que tem para entrar, quanto que entrou, caixa, não sabe o que saiu. Então, planejamento zero. E isso, por óbvio, vai trancar o crescimento dele, né? Ou até crescer, mas desordenadamente, com o escritório bagunçado, não sabendo planejar o futuro e, de repente, está perdendo a oportunidade de crescer muito mais, faturar muito mais, por uma ignorância, que é a falta do saber, né, desse conhecimento que a gente tem aí para passar para todos vocês. E o planejamento é algo interessante, né? E foi o que de fato nos levou a outro patamar. A gente não tem dúvida disso, porque a gente teve afogado lá. Acho que 2015 foi uma grande virada de chave quando caiu essa ficha que a gente viu que estava afogado, um período sem cliente, um período quando entrou cliente a gente estava afogado porque não tinha organização. Então foi de fato a partir da gestão de escritório que a gente viu a grande virada de chave, né, e a grande evolução assim do escritório, né? E a gente vê pelo nosso gráfico de crescimento que foi assim. E o planejamento, tipo, quando a gente fala em atendimento, parece, atendimento. Não é só o fato de você atender bem o cliente, estar olhando aqui, tem que olhar nos olhos, tem que falar isso, tem que falar bom dia, ou falar boa tarde, não falar certas palavras. Não é só isso, né? Ele vai muito além. A gente fala que o atendimento, quando o cliente chega na frente da tua fachada do teu escritório, o que ele vê quando ele chega na frente da tua fachada, né? Então, qual é a primeira impressão? O Walt Disney já dizia, né, que a gente não tem uma segunda oportunidade de causar uma primeira impressão. E a gente leva isso muito a sério no nosso escritório, né? Então, quando tu chega na frente do escritório, o cliente, quando ele caminha pela calçada, a calçada está limpa, né? Se é o caso, o teu jardim está bem organizado, né? Quando ele entra, se depara com a tua recepcionista, né? Como que ela recebe? Ela recebe olhando para ele? Como que ela se comunica com esse cliente? O que tem no momento? Como é que está o ambiente ali, o cheirinho dentro do escritório? Se tem um café? Então, cada detalhe conta para dar esse algo a mais no atendimento, né? Até chegar no advogado, ele já passou por, de repente ele passou dificuldade para estacionar no teu escritório, ou de repente a calçada estava quebrada. Então, quando ele entrou ali, ele talvez já pensou, né? Pô, será que esse advogado é bom? Porque se você parar para pensar, a gente já compra o advogado já pelo carro do advogado na frente do escritório, ou se a fachada está limpa, se está bem pintada. Então, cada detalhe conta. Então, a gente foi rigoroso quanto a isso, né? Então, nós estabelecemos alguns critérios no nosso escritório do que é um bom atendimento, né? Qual que é o nível de conhecimento da sua secretária em relação ao seu escritório? Ela tem autonomia hoje para colocar na agenda, ou quando o cliente chega ali, ela tem que ligar para o advogado, perguntar se pode atender hoje, se não pode, vai retornar daqui a pouco. Então, às vezes, você está perdendo clientes por conta de um detalhe, de um processo, né, um caminho do cliente dentro do seu escritório. Então, cada detalhe conta quando se fala em atendimento, né? Isso que o Alexandre deixou bem claro, o caminho até a secretária e o caminho até o advogado, como que o advogado está se portando, isso foi sempre algo, regras que a gente criou desde o começo, né, vestimenta, a organização da sala, porque se o cliente, né, chega, o advogado está mal vestido, o que ele acha? Passa uma certa insegurança para o cliente. Isso conta muito, né? Então, essa primeira experiência, até chegar o fechamento, já é 80% do fechamento do contrato. Se ele chega no escritório bem atendido, se ele seja um escritório bem organizado, se ele olha o advogado está bem vestido, já foi 80% do caminho andado. Né? Fora outras situações que a gente tem dentro do nosso planejamento. E quando chega esse cliente, como que você trata esse cliente? Você responde o cliente, você continua dando feedback para ele de como está o processo, ou você simplesmente ignora? Muitos advogados têm certeza que perdem o cliente pela falta de comunicação com o cliente. Você não cativa o cliente, você pegou o cliente na primeira situação, fechou o contrato e os próximos contratos. Com certeza o cliente vai ter mais problemas, vai ter amigos com algum problema que vão te indicar. Isso já indo para a parte do comercial, do marketing, da captação de clientes.
né? Então, o cliente ele pode vir por inúmeros canais, ele pode vir de uma indicação, né? Como era muito na advocacia pouco tempo atrás, não é mais hoje, né? Então, da indicação, a indicação do amigo, a indicação de um médico, de um profissional, a indicação de um empresário, uma indicação de um próprio colega advogado, através, né, do Google, tráfego pago, através do Instagram, das redes sociais. São inúmeros canais que eu tenho certeza que a maioria dos advogados não trabalham. Tem gente que acha que é só o Instagram, tem gente que acha que é só o Google, tem gente que acha que é só indicação e vive assim, enquanto tem múltiplos canais que você pode trabalhar e principalmente fazer a gestão desses clientes. Você calcula, você sabe quantos clientes chegam por cada canal, né? Quanto que você gastou para atrair esses clientes. A indicação, de repente, você não vai gastar nada. E é muito mais fácil você converter um cliente indicado. Que forma que eu posso receber mais indicação? O que eu posso fazer para trazer mais clientes pelo Google? Né? O que eu preciso fazer para atrair mais clientes para o meu escritório? E também não adianta só atrair, você precisa atender bem, que é o nosso primeiro pilar da tríade de sucesso. Então, é um conjunto que a gente faz, que a gente trabalha, que são os 3 pilares, que a próxima Alexandre pode falar muito bem, que é a gestão, que a gente precisa trabalhar para que a gente cative o cliente, para que a gente mantenha o cliente, para que a gente traga o cliente para o escritório, e a organização para a gente ter números, para a gente saber fazer um planejamento para o mês seguinte, para que nós possamos atrair e fidelizar o cliente. Só para ver como vai se conectando, né? O que o Jonathan trouxe agora é a base de fato, né? Porque tu quer atrair clientes. E a gente até estava conversando antes que é muito fácil, né? Quando você tem um dinheiro no bolso, talvez para a gente dizer hoje, querer ensinar como trazer 1.000 clientes por mês para o seu escritório, 1.000 leads, é muito fácil, né? Talvez você não esteja ainda preparado para isso. O Google tá cheio de vídeo, né? De gente ensinando isso, né? Então, é muito fácil as pessoas atraindo nesse tipo, né? Tenha 1.000 leads no seu escritório em 30 dias. E é óbvio que a gente sabe que isso é tranquilo de se fazer e a gente ensina aqui também como fazer isso, né? Inclusive, a gente ensina o tráfego. Mas é essa conexão. E esse cliente que vai bater no seu escritório, né? Esses leads que vão chegar no seu escritório, você está preparado para receber esses 1.000? Como você vai receber? Será que ele vai te indicar? Como que tu vai recepcionar ele agora? Você vai ter agenda disponível para esses 1.000? Então, até isso, por isso que ele se conecta, né? Porque o atendimento não é só o cliente que bate na sua agenda, é o cliente que deixa uma mensagem para você, de repente, lá no Instagram, é o cliente que, de repente, vai te chamar lá pelo seu WhatsApp. Como que você está respondendo no WhatsApp? Está demorando muito para responder? Então, isso são coisas que a gente enfrenta no nosso dia a dia aqui, né? Porque quando a gente majora muito a questão do tráfego e aparecem muitos leads, às vezes a gente acaba não dando conta. Então, isso aí você pode acabar perdendo leads e botando dinheiro que, na verdade, não está sendo bem aproveitado porque você não está conseguindo dar o atendimento de excelência. Então, por isso que as áreas vão se conectando, né? Porque você tem que dar um bom atendimento, você tem que captar esse cliente, mas você tem que dar um bom atendimento, tanto esse que vem do Google, como esse que veio de indicação, e daí são várias as fontes, a gente aprendeu isso, né? Trabalhar com marketing offline e online, como a gente fala. Por isso que tem que ter aquele cliente que vem da fachada, porque já se identificou com a sua fachada, tem o cliente que recebeu um cartão, tem o cliente que veio da indicação. Então, são múltiplas, né, formas de você estar atraindo um cliente para o seu escritório. Não é só o Google, né, mas, lógico, a gente entende hoje que o Google ele representa muito, principalmente em novos escritórios, como a gente está fazendo agora, replicando, né, em sedes. Então, o Google ele faz muita diferença. E, né, passando aí para o nosso último pilar, que seria a gestão. E a gestão, justamente, ela vai passando por cada um dos canais, né? Então, vai fazendo perguntas, né? A gente divide aqui, a gente trabalha com o BSC, que é uma ferramenta de gestão, de fato, que consegue a gente fazer um planejamento, né? Então, o que a gente quer atingir nesse ano? Ou a questão da nossa missão, visão e valores. Então, de acordo com a nossa visão, qual o patamar que a gente vai chegar nesse ano, né? A gente está aqui. Faturamos 4 milhões esse ano. Quanto que a gente quer faturar no próximo ano? Queremos faturar 6 milhões? Como que eu vou faturar esses 6 milhões? Né? De onde é que vai vir esse faturamento? Então, para mim faturar 6 milhões, se eu atendi no ano passado 2.000 clientes, vamos supor, quantos clientes eu tenho que atingir para atingir esses 6 milhões? Então, a gente vai replicando isso, né? Então, para você ver que tudo é planejado.
Então, porque para mim aumentar os nossos honorários, talvez eu até possa fazer, né? A gente consegue fazer isso, dizer, por 6 milhões, então, faturamos de honorários antecipados no ano passado 1,5 milhão. Então, a gente tem que faturar 2 milhões ou 3 milhões em honorários antecipados. Então, a gente vai majorar os nossos honorários em 20%, a gente vai aumentar a nossa captação em X%, e daí até atingir esse valor. Então, ele não vem do nada, né? Então, cada valor que a gente atribui no nosso escritório, ele é pensado. Então, se eu quero atingir 2 mil clientes, né, 2 mil processos ao longo do ano, ou 5 mil processos, aí você tem que atribuir a meta de acordo com o que você tem no ano anterior, e por isso a importância de você estar sempre com os seus indicadores em dia. Então, quantos atendimentos eu fiz no ano passado? Quantos eu fiz no mês passado? Quantos que eu fiz na semana anterior? Então, você vai ter que ter esse número para você conseguir ir majorando. Então, se eu tenho a meta de converter 200 processos esse mês, eu tenho que saber quantos que eu tenho que fazer por dia e por semana. Porque daí eu vou atribuindo, né? Poxa, nós não batemos a meta do dia ainda. Não batemos o da semana. Então, semana que vem nós temos que conseguir um pouco mais para no final do mês a gente bater essa meta. Então, é assim que vai se batendo as metas também. E muitos dos escritórios eles acabam não crescendo porque justamente eles não têm uma ferramenta de gestão ou não acompanham esses indicadores, né? Então fica muito difícil quando você não sabe para onde, né, aonde você quer chegar, então você não sabe, né, os caminhos tomar, qual a próxima ação, e essa ferramenta ela nos auxiliou muito, né? Porque a gente consegue focar no financeiro, então quais são as metas e indicadores financeiros, quanto que a gente quer bater, então a gente dividiu o nosso financeiro ali em vários honorários, então quanto que a gente tem de perspectiva ali de precatórios, de RPV, quanto que a gente faturou de honorários antecipados no ano passado, quanto que a gente quer faturar esse ano, em consulta, em taxas de ajuizamento, e várias, a gente vai de mensalistas, e a gente começa a somar tudo para ver se a gente vai conseguir bater esses honorários final, né? E daí a gente replica isso para todas as áreas. Então vamos lá para atendimento, vendas, a questão da cultura também organizacional. Então quanto que a gente tem que investir, o que a gente tem que fazer ao longo do ano para estar aí valorizando nossos facilitadores, fazendo com que eles vistam a camisa. Porque eu acredito que você já falou aí no seu escritório, né? Poxa, os meus facilitadores, os meus empregados, não sei como que você trata eles aí no seu escritório, né? Poxa, eles não são engajados, meus funcionários não são engajados, não vestem a camisa. E de repente, né? De repente não. Tenha certeza que isso é culpa sua, né? Porque quando as coisas não acontecem, é culpa do líder. Primeiro porque foi você que contratou, foi você que treinou e foi você que permitiu com que ele permanecesse aí na sua empresa, né? Então, aí é importante falar que a gestão ela vai te trazer, além dos números, além da organização, o tempo, porque quando você faz uma gestão de excelência, você vai organizar o seu escritório, vai padronizar todos os processos do seu escritório, e isso vai fazer com que você possa sair do escritório e ele vai ficar rodando sozinho, sem você estar precisando lá estar na operação, você precisando lá em cima do advogado, sem precisar estar lá em cima da secretária, porque você vai sair, você vai se ausentar, e o escritório ele vai girar sozinho, alguém vai chegar, alguém vai ser atendido, o advogado vai atender, o advogado vai fazer audiência, o advogado sabe que tem o prazo para ser cumprido. Então, todo esse planejamento vai fazer que você tenha tempo para aproveitar aí, de repente, com sua família, para você aproveitar, pensando no crescimento do seu escritório e não preso no operacional. E o que te custaria esse caminho, né? O que você gostaria de fazer com o seu escritório daqui em diante? Você quer, de repente, continuar apoiando, continuar sofrendo, continuar com baixo faturamento, ou continuar preso na operação? Ou você quer crescer com rapidez, com fluidez, como nós fizemos com o escritório de Joinville aqui esse ano? Tudo que a gente aprendeu, a gente aplicou em um ano e a gente já mostra o resultado. Então, a gente não está aqui falando algo que a gente não vive. A gente está falando aqui de algo que a gente vivencia no dia a dia. A gente já está no terceiro escritório, né? O escritório agora de Joinville já teve um faturamento excelente, né, para um escritório de início de um local onde que nós não atuávamos, e já estamos planejando a abertura de mais um escritório. E você vai ficar aí parado? Eu tenho certeza que o dinheiro que você vai aplicar na mentoria que a gente tem, tudo que a gente tem para ensinar, se você aplicar 10% em um mês, você já vai tirar aí todo o investimento que você teve no curso. Eu tenho certeza disso. Então, o que a gente vai fazer é ajudar a acelerar o teu crescimento. Se é isso que você quer crescer, você está no lugar certo com as pessoas certas.
Gostaria de deixar um convite para você, tá? Esqueça mentoria por um minuto e marque uma call com a gente. Entre em contato com Saiba Mais, que está aqui embaixo, e vamos trocar uma ideia, porque eu tenho certeza que desse contato já vão surgir vários insights. Mas eu acho que o mais importante, né? Porque nessa conversa a gente vai ver se de fato é o seu momento, né? De repente você deve estar, se perguntando, pô, mas será que é o meu momento? Será que eu estou preparado para esse conteúdo que eles tentam apresentar? Então, nessa oportunidade da gente conversar ali de fato, a gente vai conseguir esclarecer essas dúvidas e de repente a gente vai dizer que de fato não é o melhor momento para você entrar. Mas dessa conversa, desse bate-papo, pode surgir vários insights aí que você já vai conseguir estar aplicando no seu escritório. E claro, né, se for o seu momento, de repente, entrar para dentro, entrar para essa turma, né, e deslanchar na advocacia. Nós chegamos até aqui, como nós já falamos antes, não foi por acaso, não foi por sorte, foi estudando, se dedicando, querendo mais e se perguntando, né, como que eu faço para chegar aqui? E daí nós fomos estudando e correndo atrás desse conhecimento. Se você não fizer isso, tenha certeza que você pode até chegar, mas vai demorar muito mais. Então, clique em Saiba Mais, entre em contato com a gente, marque esse horário, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Conversar com a gente ali não vai te custar nada. Então, não perde essa oportunidade. Conto com você lá, hein? Vem pra gente.